Olá, você sabia que as placas solares são um jeito muito interessante de se poupar dinheiro? Mas você sabe como essa tecnologia funciona? Bom, nosso trabalho fala exatamente sobre isso. Bom, escolhemos esse tema porque várias pessoas não possuem conhecimento desse tipo de tecnologia e sua importância. Bom, sobre esse assunto tem a seguinte problematização. O que são as placas solares e se elas são monetariamente boas para as pessoas? Em relação a essa pergunta, tínhamos como hipótese que as placas solares servem para absorver a energia solar, transformando-a em elétrica, sendo benéfica, pois assim diminuirá o gasto das pessoas mensalmente. A nossa justificativa é que queremos saber o quanto pode se poupar dinheiro com as placas solares. Já os nossos principais objetivos são apresentar para as pessoas que não têm o conhecimento e explicá-las como funcionam. E fazer gráficos se realmente há diferença nos custos. Os nossos objetivos específicos são definir o que são as placas solares e relatar a diferença entre casas com e sem placas solares. Nossa delimitação do tema do trabalho dos saberes é descobrir o quanto as placas solares são benéficas para as pessoas e para a natureza. Se ela ajuda as pessoas poupando dinheiro ou não, ou se ela prejudica a natureza. A pesquisa do trabalho foi realizada durante o primeiro e segundo trimestre do ano letivo de 2019. Pesquisamos em sites como Brasil Escola, Google Acadêmico, entre outros. Outra forma que utilizamos para obter nossas pesquisas foi conversar e entrevistar pessoas que possuem placas solares e ver o que elas pensam e se é benéfico para obtê-las. Também fizemos gráficos de pesquisa para sabermos a diferença do valor monetário da conta de luz no mês entre as casas dos integrantes, sendo um tendo placas solares. Então, indo para a fundamentação teórica, a energia solar é uma fonte de energia limpa, renovável, não possui nenhum tipo de ruído e é inesgotável, o que faz dela uma fonte de energia do futuro e que vem crescendo cada vez mais. As placas solares são produzidas a partir de dois elementos abundantes, o silício e arsenieto de galho, que se tornam matérias-primas das construções das placas solares. Os cristais de arsenieto de galho são especialmente construídos para o uso das placas, mas os cristais de silício são uma opção mais econômica. Então, quando expostos à luz direta, uma célula de silício de 6 cm de diâmetro pode produzir cerca de 0,25 watts. A energia dos fótons da luz é transferida para os elétrons, que então ganham a capacidade de movimentar-se. O movimento dos elétrons gera corrente elétrica. Outra coisa é que também existe dois tipos de placas solares, sendo um que usa a energia do sol apenas para o aquecimento, na maioria das vezes aquecendo a água, sendo energia heliotérmica. Já o outro tipo de placa solar é usado para a geração de energia elétrica, pois converte a energia do sol diretamente em eletricidade. Também existem outros tipos de tecnologia que as placas solares são aplicadas, como por exemplo os veículos solares, que é um veículo elétrico movido total ou significativamente por energia solar direta. O termo veículo solar geralmente implica que a energia solar é usada para alimentar toda ou parte da propulsão de um veículo. Existem alguns tipos de veículos solares específicos, como carro solar, barco solar, ônibus solar e avião solar. E todos têm a mesma função, que é gerar energia a partir da placa e fazer com que o veículo ande normalmente. Sobre a energia solar no Brasil, ela ainda não está nas líderes do mundo, mas as empresas vêm crescendo cada vez mais para que esse cenário mude. Atualmente, o Brasil possui cerca de 30 mil geradores de energia fotovoltaica. De acordo com a Abrava, existem no país cerca de 500 mil coletores de energia solares residenciais. No mundo, o ranking dos países líderes em energia solar é dominado por países com alta população,
com em primeiro lugar sendo a China, em seguida do Japão, Alemanha, Estados Unidos e Itália. De acordo com nossos resultados de discussões, para se instalar uma placa solar em uma residência são bastante variados. Depende do tamanho do produto, a empresa que vende e o número de watts, entre outros. Em uma residência pequena de 2 pessoas, em média, seria gasto mais de R$10.000. Em média, o custo em uma residência pequena de 2 pessoas, o custo seria de R$10.700. Já em uma residência de 3 pessoas, o custo seria de R$17.500. Esse valor parece ser muito alto, mas se pararmos e fizermos as contas, uma família de 4 pessoas que gastava R$450 mensalmente de luz, o valor das placas solares se pagará em 48 meses, ou seja, 4 anos. Pois com as placas, o valor de eletricidade pagado mensalmente diminuirá cerca de 80%, sendo que as placas duram aproximadamente 20 anos. Nosso grupo realizou 2 pesquisas com famílias que possuem casas com placas solares e descobrimos que uma residência de 80 metros quadrados, com 4 moradores, sendo 2 adultos e 2 crianças, se gastava mensalmente com eletricidade em média R$450, e com as placas solares é gasto em média R$90, sendo que o valor mais baixo já atingido foi de R$40 em uma conta mensal. Em uma outra residência de 100 metros quadrados, com 6 moradores, sendo 4 adultos e 2 crianças, sem as placas solares se pagava em média de R$750 mensalmente de luz. Com as placas solares é gasto em média R$80 mensalmente, onde o valor mínimo já chegado foi de R$70. Portanto, é possível dizer que nessa residência é pago 89,5% a menos do que antes. Como considerações finais, podemos esclarecer várias dúvidas que tínhamos sobre as placas solares. Como: o que são as placas solares? Que são painéis solares que são utilizados para converter a luz do sol em energia elétrica. E qual o seu benefício? Que é diminuir os gastos e assim economizar mais dinheiro. Para ampliar nosso conhecimento, decidimos procurar pessoas que tenham placas solares. Os resultados que tivemos mostram uma diferença grande nos custos, sendo que, com as pessoas que nós pesquisamos, gastam 80% a menos no valor de suas contas de luz. Então, como resultados das nossas pesquisas, estamos cientes de o quão importantes são as placas solares em nossas vidas. Nosso trabalho apresenta pesquisas com dados, números, discussões e entrevistas com pessoas que possuem as placas solares. Portanto, o tipo de pesquisa desse trabalho é qualitativo. Bom, então esse foi o nosso trabalho. Obrigado por nos assistir. Espero que vocês tenham gostado.